O presidente venezuelano Nicolás Maduro entregou a Venezuela para Jesus, mas ele fez isso foi por medo, por pressão ou porque de fato ele está reconhecendo que só Deus pode fazer as coisas acontecerem? Qual a opinião de vocês a respeito disso? Claro que eu vou colocar o vídeo para vocês verem com seus próprios olhos e ouvir o que foi dito pelo presidente Nicolás Maduro, conhecido aí como ditador, que vinha oprimindo o povo da Venezuela. A gente viu que os venezuelanos eles buscam refúgio em outros países devido à situação que está acontecendo lá, que não é boa. Então a gente vai ver aqui as palavras que foram ditas por ele, e algumas pessoas estão dizendo que ele fez isso por medo, né, por pressão ali dos Estados Unidos, que estava tendo alvo o presidente Nicolás Maduro. Mas enfim, vamos dar uma olhada e veja só o que ele falou aqui. Mas será mesmo que isso foi por medo ou é porque Deus está começando a transformar as coisas? Eu sei que muita gente já não acredita mais nisso, mas Deus pode fazer o impossível acontecer. Como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, yo, Nicolás Maduro Moros, voluntariamente desde el Palacio de Miraflores, declaro que ratifico como Señor y dueño de Venezuela a nuestro Señor Jesucristo y le doy toda la honra y honor al Espíritu Santo y declaro que el único Dios real y verdadero es el Dios Todopoderoso, a quien le doy toda la gloria. Y en esta guerra espiritual por los derechos de nuestro pueblo y la humanidad, declaro que no es con ejército ni fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos, Zacarías 4:6. Y por eso, entendiendo que Dios nos ha dado el libre albedrío, pero yo como ciudadano y presidente me radicalizo con Cristo y reconozco al único Dios real y verdadero, el único que adoro y honro, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que protege y protegerá a nuestra patria. Por eso lo declaro voluntariamente desde el Palacio Presidencial de Miraflores. Lo alabo, lo adoro y a él únicamente toda la gloria por siempre. Y que se haga la paz en Venezuela, América del Sur y el Caribe. Que viva nuestro Señor Jesucristo. Que viva el pueblo de Cristo. A Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então um passo muito importante. Um governo que anteriormente conhecido e atualmente mesmo conhecido como um governo severo, que vem tratando as pessoas aí com muita severidade, as pessoas sendo oprimidas. Um governo conhecido como governo ditador, agora fez um pronunciamento aqui público para todo mundo ouvir, inclusive as mídias, e que poucas pessoas estão falando nesse assunto. Pouquíssimas pessoas estão falando nisso. O governo simplesmente divulgou em nota ali, através do próprio presidente, eles divulgaram que a Venezuela agora é do Senhor Jesus, exaltando a Deus, que somente a honra e a glória seja dada para Deus. Inclusive foi citado um texto de Zacarias muito importante. Agora eu pergunto para vocês aí, você acha que de fato o presidente Nicolás Maduro está reconhecendo o que ele vinha fazendo na Venezuela? Você acha que isso aqui é o mover de Deus, que já está começando a mudar as coisas? Qual a sua opinião sobre isso? Você crê que de fato Deus, ele pode mudar o cativeiro da Venezuela? Deus pode mudar o cativeiro, inclusive também do Brasil. Você crê nisso? É importante a nossa atitude, o nosso ato de fé. Uma coisa que nós nunca devemos perder é a nossa fé. Afinal de contas, Deus é o Deus do impossível. Muito importante a atitude aqui. Agora, as pessoas estão dizendo aí, nas mídias, os internautas, que Nicolás Maduro só fez esse pronunciamento porque ele estaria com medo, sob pressão dos Estados Unidos. Mas será mesmo que isso é apenas medo? Ou Deus já está começando a tocar no coração dele? São pontos importantes que nós precisamos se atentar. Eu creio que Deus pode mudar a situação ali da Venezuela e também pode mudar a situação de qualquer outra nação. Eu creio nisso, nós temos que crer. Fé move montanhas. Agora me veio à memória algo que já havia sido revelado anteriormente pela missionária Camila Barros a respeito da América. A respeito da América, inclusive o próprio país da Venezuela. Eu vou colocar um trecho aqui desta revelação para vocês. Parece que as coisas estão começando a se encaixar. Nós temos que observar esses pontos, as revelações que são feitas, nós temos que ter cuidado, é claro, e também observar os sinais, o que Deus está fazendo. Dá uma olhada no que ela falou aqui a respeito do que Deus vai fazer. É algo que Deus vai fazer. Agora, depois desse pronunciamento,
parece que as coisas estão começando a se encaixar, mas cedo ainda para se afirmar de que a profecia está se cumprindo. Ouça aí o que ela falou nesta revelação. Tempo de cumprimento, tempo de cumprimento. América Latina, foste por muito tempo alvo de oração entre muitos europeus, pois eu vos digo que durante o tempo que chamam de frieza, eu reguei a semente, e se preparem, porque uma onda de avivamento atravessará a América Latina. O ponto central aqui é avivamento espiritual. Agora nós precisamos entender uma coisa. Quando Deus ele traz um avivamento, ele quer trazer alegria, restauração. Isso já envolve não só o avivamento espiritual, mas como também as outras bênçãos. Mudança na economia, uma nação próspera. Entenda isso. Às vezes a gente coloca aqui uma revelação dessa, e se isso se cumprir, se isso chegar a se cumprir, as pessoas, mas isso daí vai trazer só um avivamento. A situação do país não vai mudar. Pelo contrário. Deus, quando ele trabalha em uma determinada nação, em um determinado problema, ele resolve tudo por completo. Então, uma mudança repentina e de todas as coisas. Inclusive, Deus está vendo aí a situação do país, das pessoas, inclusive, os cristãos que estão ali sofrendo também juntamente com toda a nação. Mas as coisas parecem se encaixar aqui nesses dois vídeos que eu coloquei para vocês. Então, nós temos que observar com muito cuidado, tá? E observar também a palavra de Deus. O que foi dito aqui, eu creio, a gente deseja, a gente crê que Deus fará um avivamento. Foi dito algo importante, que essa América em que nós vivemos, ela foi alvo de oração, ou seja, pessoas lá de fora, do outro lado do mundo, mas que servem o mesmo Deus, eles estavam orando, intercedendo aqui por nós. Então a gente vive uma situação aí muito difícil, as pessoas estão voltadas somente aqui para o Brasil, no ato aí Bolsonaro, preso, essas coisas, estão se esquecendo de que Deus está trabalhando em outros lugares. Algo que pouco foi compartilhado, isso aqui. Então eu acho que a gente tem que ter também atenção, não somente aqui no Brasil está acontecendo, como também lá fora, porque Deus ele está sobre todas as coisas, né? Coloca aí nos comentários se você crê que Deus fará esse avivamento aqui na nossa América. Você acredita nisso? Coloca aí nos comentários, compartilha esse vídeo para aquelas pessoas que também creem. Se inscreva no nosso canal, não se esqueça de deixar o seu like para fortalecer aqui o nosso trabalho.